Você pensa como anda. Você pensa como anda tem um nome técnico de aprendizado de potencial integral. Isto foi um trabalho que foi adaptado por duas professoras universitárias americanas, Elizabeth Waitzig e Pat Pisonich. Por seu trabalho na formação de professores e por sua própria formação, a primeira dançarina e coreógrafa e a segunda formada em artes. Elas defendem a ideia de que as pessoas se movem de forma como percebem o mundo, o que se torna mais um instrumento não só de autoconhecimento, como também de conhecimento do outro, podendo, por isso mesmo, interferir nas relações e facilitar o melhor acesso dos professores aos seus alunos. De acordo com elas, de acordo com Waitzig e Pinciott, todas as pessoas têm 4 padrões básicos de movimento e ou postura corporal, mas são predominantemente 2 deles e devem desenvolver aqueles que usam menos. O aprendizado do potencial integral, como denominam sua teoria, que é, para nós, você pensa como anda, explica e elabora o impacto do movimento sobre o aprendizado e a criatividade, fazendo do movimento uma janela para o trabalho da mente. Este modelo é baseado nos 4 padrões neuromusculares essenciais, nos componentes psicomotores de cada padrão e nas conexões corpo-mente que causam e facilitam o aprendizado e a criatividade. A compreensão do aprendizado de potencial integral, ou do você pensa como anda, e dos padrões possibilita aos professores e às pessoas ver fisicamente o trabalho da mente pela observação do movimento e suas consequências. Mesmo uma compreensão básica dos padrões e suas funções possibilitam a um professor envolver todo o corpo e cérebro do aluno na experiência de aprendizagem. Este modelo de estilos de aprendizagem está baseado nos padrões de tensão neurológica e é consistente com outros estudos sobre estilos de aprendizado, sobre personalidade e neurociências. O aprendizado do potencial integral contribui com a conexão que estava faltando, o movimento físico, para o quadro dos estilos de aprendizado, identificando os 4 padrões de coordenação e as ações mentais correspondentes. Cada padrão de coordenação é uma conexão psicomotora entre o mover e o pensar, que inclui simultaneamente uma qualidade e tipo de movimento, e uma qualidade e tipo de processo mental que envolve tanto os comportamentos cognitivos como os comportamentos afetivos. O padrão ou padrões que vamos discutir nesse estudo funcionam como um mecanismo para focalizar e determinar os aspectos da realidade que percebemos, pensamos e entendemos. Estes se tornam os padrões de movimento aos quais devemos estar atentos e cujas características são evidenciadas tanto fisicamente quanto mentalmente. Tais características incluem tipos de consciência e raciocínio, forma de percepção, comportamentos afetivos e sociais, personalidade, a forma como a pessoa se organiza, como se orienta em relação a tarefas e sua estrutura rítmica. O aprendizado de potencial integral, ou você pensa como anda, baseado no paradigma teórico dos padrões de coordenação e suas funções, foi criado como ferramenta para educadores. Este modelo destaca os elementos sinestésicos da aprendizagem, que são frequentemente desprezados em sala.
e também se refere aos vários comportamentos físicos e mentais adequados à sala de aula e inerentes a estes elementos. Neste modelo, as artes têm um papel integral no desenvolvimento do potencial integral. Explorações artísticas oferecem uma oportunidade natural para se ver a exclusiva relação entre o mover e o pensar, na medida em que os alunos resolvem problemas criativamente. Além disso, ao se utilizar a estrutura do aprendizado de potencial integral, usa-se uma forma natural de aprendizado e criatividade, que pode harmonizar e integrar os vários estilos de aprendizado dentro de sala de aula. Essa estrutura pode ser usada para aumentar o aprendizado dos alunos, tanto em grupo como individualmente, assim como para melhorar projetos que demonstrem a compreensão da atuação e empreguem medidas autênticas de avaliação. Finalmente, o aprendizado de potencial integral, ou Você Pensa Como Anda, define formas de encorajar alunos a desenvolver aquele seu próprio estilo que está relacionado à neurologia, podendo assim aumentar suas habilidades de comunicação e compreensão de outras culturas e povos. Vamos a eles? Agora é só uma tomada geral. Nós vamos, durante essa série, especificar cada um deles. Os 4 padrões, o primeiro deles, eles não têm ordem, é o impulso, que vem com o nome em inglês trust. Ele tem como um padrão um zigue-zague diagonal, assimetria, ele tem viradas bruscas. O outro padrão é o forma, é o shape. São ângulos retos, perpendiculares, simetria, evolução, viradas. O próximo, o terceiro, é o ginga, o swing. É aqueles meandros para frente, para trás, equilíbrio pequeno, revolução, equilíbrio no andar. O solto é o fluxo, que acompanha o fluxo, é aquele solto, é aquele padrão que determinadas pessoas a gente começa a organizar na nossa memória, localizar pessoas que têm esse tipo de comportamento. Voltando, por exemplo, o ginga, ele é aquele, o guia, brinque comigo, explore possibilidades, abre a percepção, encoraja sentimentos, desenvolve a competência. O solto, ele é o desafio, deixe-me à vontade com isso, ele procura a essência, explora o potencial. O impulso é aquele mentor, mostre-me como fazê-lo, mãos à obra, demonstração, desenvolve. O hemisfério esquerdo para o hemisfério direito. E o forma é aquele da instrução. Conte-me, compartilhe o conhecimento, informação, fatos que são corretos. Então, eles usam ternos feitos sob medida, são mais próximos da cultura rígida alemã. A gente vai desenvolver um estudo de cada um deles e a gente vai descobrir que é pertinente esse movimento involuntário de como determinadas pessoas elas têm uma simetria entre aquilo que elas exibem ao caminhar, porque todo caminhar ele tem um movimento neurológico. E esse estudo ele quer associar este movimento neurológico à organização do processo de pensamento. Então, é dividido nesses 4 e a gente vai estudar cada um deles. É algo fantástico com o qual a gente vai poder aprender mais sucintamente o que essas 2 professoras norte-americanas fizeram. Então, esse trabalho
é um trabalho que eu convido vocês a assistirem em detalhes e olharem e reverem e ver essa possibilidade de associar o caminhar de uma pessoa. Isso foi feito dentro do contexto de aprendizagem, mas você pode utilizar isso no nosso dia a dia, na maneira com a qual você emprega. É lógico que isso não tem a finalidade única de colocar uma legenda em quem quer que seja, mas esse é um dos padrões de melhorar a comunicação entre as pessoas, fazer com que elas se respeitem como elas são, fazer com que as pessoas se interajam da maneira como elas gostariam de serem abordadas. É esse que é a nossa finalidade e esse é o nosso desejo, utilizando as técnicas de PNL, de programação neurolinguística, abordando esse assunto maravilhoso. Você pensa como anda. Então, os nossos comportamentos neuronais são diretamente proporcionais aos estímulos neuronais. É sobre isso que nós vamos abordar com maior quantidade de detalhes. Acompanhe, fique conosco. Disponha da gente. Tem o nosso site, a gente tem bastante assunto do ponto de vista de programação neurolinguística. Muito obrigado.